Bacana. Pessoal, então vamos lá. Acho que já deu para a turma entrar toda. Enfim, quem for chegando aí também, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje o assunto é bem interessante, né? Meu nome é Leonardo Fonseca, sou diretor de Cibersegurança e Governança da Prolinx. O Robert já é um parceiro de longa data da Ingra, especialista Microsoft. Ele desenvolve a parceria junto conosco, e é mais do que desenvolvimento de parceria, ele é um speaker nato, ou seja, sabe, vive de treinamento há muitos anos, né, Robert Val? Olha, Bom, hoje nós vamos ter uma ótima aula aí pelo Roberval, só para a gente estar na mesma página. Esse é a segunda rodada que a gente vai falar de Copilot. Nós fizemos a primeira rodada mais introdutória sobre inteligência artificial em junho. Quem quiser resgatar, está no nosso blog, no nosso vlog. Só ir na nossa área da ProLinks e resgatar esse vídeo lá. Esse webinar foi bem interessante da primeira etapa, mais introdutória. Hoje a gente já vai dar uns passos a mais para entender como é que o Copilot pode ajudar, e eu vou deixar o Berval apresentar todo o treinamento de workshop de hoje. Falar um pouquinho dos próximos passos, né, Robert? uhum, Fiquem atentos, nós vamos divulgar em breve as novas etapas, e as novas etapas já é mão na massa, é o Tech Lab, onde o Robert vai junto com a equipe Ingra e Microsoft ajudar a gente a botar a mão na massa mesmo, aí é entrar na plataforma, entender como é que monta a regra, como é que monta um dashboard. Então, hoje ainda é conceitual, mas um conceitual voltado ao meio corporativo e não só falar de IA. No final, eu volto, né? Na verdade, eu vou ajudando o Robert aqui em alguns exemplos, em alguns, né? Em alguns pontos bem corporativos. O Beval vai aprofundar a parte de Copilot aplicado ao mundo corporativo, eu vou ajudando ele. No final, eu volto para falar de Copilot com segurança, né? Sabendo que a ProLinks aí é Security First. Então, a gente vai dar um overview de como é que um Security Operations Center opera com o Microsoft 365 e as IAs do Copilot, que agora o mundo de IA ele se transformou em vários agentes. Então, nós vamos explorar um pouquinho disso. E passo a palavra para o meu amigo Roberval. Vamos lá, Robert. perfeito, Léo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, especificamente contigo. A gente aprende bastante, né? E aí, pessoal, até reforço, eu estive em Belo Horizonte há umas 2 semanas, não lembro mais exatamente a data. Conheci as instalações da ProLinks e posso afirmar para vocês aqui com bastante propriedade que vocês estão conectados com um parceiro muito estratégico e com um poder de entrega muito grande. Então, afirmo porque estive presencialmente aí em BH e tem um café maravilhoso lá, por sinal, tá? E o Bom, pão mas de vamos queijo lá. também. Não, eu falei café no contexto de tudo, né? Eu quase não consegui jantar à noite, mas beleza. Mas foi muito bom. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, né? Como o Léo me apresentou ali, eu sou um dos responsáveis pelo negócio de cloud aqui na Ingra Micro. A Ingra hoje é o maior parceiro da Microsoft no globo, né? Atuamos em todos os países ali e entregamos também todos os modelos de contrato através do nosso ecossistema de parceiros. Ou seja, qualquer necessidade que vocês tenham em Microsoft, conectados a ProLinks, vocês terão acesso através da Ingra, tá? Nessa engrenagem ali que todo mundo já conhece. Qual que é a ideia, pessoal? Então, só reforçando, né, o que o Léo comentou, a gente vai estar entregando algumas jornadas, e a próxima vai ser muito interessante, que é essa jornada um pouco mais Tech Lab. Mas hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre visão Microsoft, como que olhando para a inteligência artificial, que, puxa vida, a inteligência artificial aparece em tudo quanto é conversa. Hoje a gente assiste uma palestra de um fabricante de impressora falando de inteligência artificial. Hoje a gente vai ver uma montadora de veículo falando de inteligência artificial. E em N setores, né? Mas como que a gente aterriza isso, faz melhor produtividade, melhor usabilidade dessas tecnologias e trazendo para dentro do modelo de negócio, porque se não tiver um ROI, se não tiver um valor agregado, de nada vai servir. Então a gente vai dar uma passadinha ali
um pouco sobre processos chaves por função, quais são os KPIs que a gente entende ali dentro do ecossistema Microsoft. Eu acabei de participar de uma revisão ali global, onde a Microsoft posicionou bastante sobre essa questão dos KPIs. Os agentes por função, e o Léo comentou muito bem ali a parte de segurança e precisa estar conectado, né? E a segurança no ambiente de IA como um todo. Vamos passar um pouco sobre uma oferta muito especial. Vou pedir que vocês fiquem aqui atentos, porque a ProLinks tem algo muito especial no final desse workshop para falar sobre Copilot no ambiente de vocês, ok? Então, aguardem, não vou soltar muito spoiler aqui, Léo. E a gente volta com o Léo fechando ali sobre o Security Operation Center da ProLinks, tá bom? Bom, e aí, pessoal, entrando exatamente aqui dentro do nosso tema, eu até trouxe ali, e aí eu quero deixar de uma forma bem introdutória, mas todo mundo já sabe o Copilot como funciona. Deixa eu só rodar aqui um minutinho, eu já volto com vocês. Robert, ah, o áudio não está aparecendo, não está saindo. Você compartilhou com o áudio? Sim, deixa eu ver, áudio espacial, tá aqui, ó, compartilhado com áudio. Mas de qualquer forma, pessoal, eu vou até adiantar aqui, Léo, é um vídeo introdutório falando sobre ali o Copilot, é aquilo que todo mundo já sabe. O Copilot, ele é sim o nosso agente de produtividade dentro da suíte Microsoft, tá? Depois no conteúdo que a gente mandar para o pessoal, a gente compartilha o link do vídeo e aí coloca junto com o áudio, tá? Mas era mais um vídeo introdutório, não tem problema nenhum. Mas o que eu queria entrar aqui um pouco no detalhe para a gente falar é o que diferencia o Copilot, né? Então, primeiro, ele é o aplicativo ali. Usado, criado pela Microsoft através do robô do ChatGPT. Então, dentro dele a gente consegue utilizar, sim, as features de IA do GPT. Então, é o aplicativo personalizado de produtividade que é nativo dentro da suíte Microsoft. Então, hoje, em tudo que a gente for olhar, é, de suíte Microsoft dentro do teu 365, você vai ver ali o Copilot trabalhando. Mas existem algumas camadas que a gente vai explorar um pouquinho mais, porque tem muita gente olhando e falando, puxa, Copilot é isso, e o vídeo anterior ele mostrava exatamente isso, né? Ele te ajudando nas ferramentas de produtividade, no Word, no Excel, enfim. É, esse é a forma experiencial do usuário ter a produtividade, mas existe um viés a mais que a gente vai falar bastante, que é sobre os agentes de IA, como que o Copilot ele ajuda a acelerar tudo isso. Então, sim, ele é o aplicativo que conecta tanto na parte de web quanto na parte de empresarial, ele vai herdar as suas identidades, a IA integrada às ferramentas que todo mundo utiliza. Então, quando a gente fala de usar a inteligência artificial dentro de um ambiente hoje corporativo, puxa vida, quem não usa soluções Microsoft? Ou quem não conhece as soluções Microsoft do dia a dia. Então é muito mais fácil você integrar uma inteligência artificial dentro de um ambiente como esse do que você buscar ali outras IAs. E eu não estou aqui para dizer que outras IAs não são boas e não funcionam, eu acho que a ideia não é essa. Mas você ter ali um Copilot Chat hoje que está dentro do teu usuário, que passa pela área de TI, na parte de governança, segurança, compliance, é uma das grandes vantagens competitivas. E até como falei isso aqui no passado, mas eu estava conversando com um grande especialista de cibersegurança e inteligência artificial, e ele falou, olha, só tem duas empresas que eu acho que acertaram ali nessa movimentação, nesse boom de IA, né? Uma delas é a Microsoft, porque chamou de copiloto, ou seja, não é nada que substitui, isso aí também é outro jargão no mercado que a gente escuta bastante.
e a própria Gemini que usa ali dentro das suas ferramentas. Então, você ter uma inteligência artificial dentro da suíte de produtividade é um ganho muito grande, porque ele vai herdar, e aí depois o Léo me ajuda compartilhando aí alguns insights de segurança, mas ele herda a identidade dos usuários, as políticas, as governanças, tudo que você cria dentro do teu ambiente, Copilot traz para cá. E, obviamente, buscando uma busca de IA. Então, a gente vê muito aí. é, IAs integradas, então hoje a Microsoft tem ali mais de 80, isso, muito mais, esse slide já deve estar até desatualizado, considerando que a informação ela gira muito rápido, mas mais de 80 conectores para que você possa encontrar rapidamente informações personalizadas de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais produtiva. Os agentes de trabalhos avançados de raciocínio, então, obviamente, Microsoft não treina, né, o algoritmo, então ele já vem pronto ali, mas ele tem ali os raciocínios de trabalho de acordo com o desempenho que a gente vai tendo e conforme a gente vai utilizando. Então, pessoal, a mensagem é: quanto mais os usuários utilizarem, mais adequado ao perfil que ele vai ter, mais informação ele vai estar adequado e mais produtivo, certeiro e usual será, né? Plataformas para agentes, então. Isso aqui é muito bacana. Aí aqui entra basicamente no tema que a gente quer conversar hoje, né? Que é entender o Copilot como um amplo conjunto para a criação de agentes. E aí a gente vai falar um pouquinho de agentes, tanto de agentes no 365, ou seja, os usuários, a gente pode ir lá e criar um agente, e às vezes eu lembro quando começou essa febre de agente, é, assim que eu criei o meu primeiro agente, eu falei, cara, eu sou o máximo, né? Mas eu criei com um comando, eu criei com um texto. Cara, será que é isso mesmo quando a gente fala em criação de agentes, né? Enfim, é uma função que está ali no 365. E o sistema de controle do Copilot, né? Então, o portal da Microsoft hoje, e nós vamos trazer isso na próxima sessão, tá, pessoal? Aí vai ser hands-on. Quais são as políticas, como que configura, quais são os limites, passando ali pela parte de segurança, passando por purview, como que controla ali a usabilidade. Você pode bloquear, por exemplo, a criação de agente para os usuários. Puxa, eu não quero que eles criem agentes no 365, ou eu quero usar o Purview para rotular e saber quais dados e documentos sensíveis da empresa que estão sendo utilizados por outras inteligências artificiais e tudo mais. Então, tem uma jornada ali para a gente explorar bastante. E aí, o importante puxa, preciso de um acompanhamento e tudo mais. Então, a gente tem ali, através, como nós falamos, do Tech Lab e também da parte do serviço que a Prolinx oferece. Léo, antes de eu passar para o próximo aqui, amigão, você quer complementar alguma coisa? Gostaria sim, Robert, só para a Claro. gente, antes de você aprofundar, que você vai entrar agora nos agentes em si, né? Queria só exemplificar o que você está dizendo. Por favor, meu amigo. Porque aqui no lobby, hoje no treinamento, nós temos gente de TI, nós temos gente de negócios, enfim, a gente tem vários perfis hoje vendo esse treinamento, esse workshop, e é importante a gente dar um exemplo prático que está acontecendo hoje, já antes de você aprofundar. Claro. E eu acredito que todo mundo já passou por isso, né? Você imagina aquela planilha que você tem de controle, que você sempre olhou para ela e fala assim, porra, eu repito isso, desculpa, eu repito isso todos os dias. Eu repito essa fórmula todos os dias. Eu tenho que alimentar essa fórmula todos os dias, ou todos os meses, ou toda semana. Acredito que todo mundo passa por isso. Olha e fala, nossa, eu estou doido para mandar isso para o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento nunca consegue, porque às vezes é uma tarefa tão pequena, né? Que não consegue automatizar isso. Então, vou dar um exemplo prático aí que nós tivemos essa semana na Prolinx mesmo, que era Puxa, que legal, mano. uma planilha de vendas que cai nessa apuração de comissão, né? Uhum. Onde eu tinha que alimentar, colocar as fórmulas, mexer em uma célula, passar para outra e tudo mais. Conversando com o prompt, em 1 hora, o Presley, nosso par aqui, ele fez um sisteminha que automatizou tudo
E nessa história de ficar julgando fórmula de um lado, alimentação do outro e tudo mais, tarefas repetitivas, nós montamos um sistema em 1 hora, coisa que a gente gastava as 4, 5 horas por mês de um back-office para fazer, e montamos um sistema em 1 hora que, em um clique de um ou dois botões, já resolveu essa tarefa repetitiva. Então, esse é um dos exemplos práticos que nós vamos ver hoje com agentes especialistas. Por Uhum, curiosidade, esse era um agente especialista em Excel, né? Um uhum, agente uhum. especialista em Excel e várias fórmulas, né? E ali ele vai usar várias tecnologias do 365, né? O Power Automate, o conectores, enfim. Uhum. Só que a gente que é decisor, a gente não precisa saber desses detalhes, que Sim, antigamente sim, o desenvolvedor deveria saber. uhum. Agora a gente conversa com o prompt para isso acontecer. A gente virou desenvolvedor. Você não precisa de saber detalhes de banco de dados, de Power Automate, de conexão, de VB Script de planilha. Você não precisa saber disso. Você Isso vai no, aí, no code, no código e é exatamente isso aí. conversando com o Copilot. É Isso é isso que aí. é É isso legal. aí. Então, assim, o Robert vai explorar um pouquinho disso aí, para vocês Sim, entenderem bem como funciona sim. esse bate-papo. Aí, batendo papo, você monta o sistema, né, Robert? Exatamente. Léo, muito obrigado aqui pela contribuição. E aí, pessoal, eu já reforço, né? Olha, além da vivência, então, de novo, a Prolinx ali tem uma capacidade técnica muito grande de entrega, mas também tem vivência. Isso que o Léo falou, pode. Com certeza é a dor de todo mundo. Enquanto você estava falando, Léo, eu vi uma carinha subindo aqui já de. Com certeza todo mundo já tem, ou passa, ou passou por trabalhos repetitivos. E, pessoal, é aqui aonde a gente tem que explorar. Veja, Copilot, ele não pode ser um chat para a gente ficar perguntando, me dê uma resposta disso e corrija um texto daquilo. Essa fase da IA, ela já passou, ela é nativa, ela precisa acontecer, é automático. O que a gente tem que começar a explorar agora é exatamente isso que o Léo falou, é como que eu uso, né, e otimizo o processo de negócio com os agentes do Copilot. Aí faz mais sentido, porque a gente começa a ter uma inteligência artificial que será o nosso copiloto, que trabalhará ao nosso favor, mas não na forma de só eu pergunto e ela me responde, não, mas automatizando alguns processos ali. E aí a gente até trouxe exatamente, Léo, simplificando isso que você falou aqui agora, quando a gente olha a estrutura do Copilot para os agentes, de novo, foi o exemplo que eu falei, né? Todo usuário de 365, inclusive no Copilot Chat, que é gratuito, pessoal, e que eu recomendo que também seja ali um front para que os usuários comecem a utilizar a inteligência artificial. Então, quando a gente fala num plano de adoção de IA, primeiro ponto dentro do ambiente corporativo que todos os usuários estejam habilitados no Copilot Chat, porque é a primeira experiência que tem. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, eu já cheguei em alguma empresa que está fazendo adoção de IA, ou até mesmo aqui dentro da Ingra, eu vi pessoas pesquisando lá no nosso amigo. Estamos só nós aqui, eu vou falar, pesquisando no Google, sendo que tem o Copilot ali pronto. Eu falei, gente. Bom, a gente precisa ter primeiro uma política de adoção. Então, assim, é, fazer com que as pessoas utilizem. Qual que é o primeiro caminho? É o Copilot Chat. Todo mundo sabe que a Microsoft disponibiliza, e ele traz uma camada de segurança, né? Então, ele já vai estar dentro ali do teu ambiente. Então, o primeiro ponto é esse. Essa experiência aqui, quando a gente olha, falando da adoção de IA, e aí entrando exatamente no ponto aqui, que são os agentes de IA, aí a gente começa a pensar em quais ferramentas e quais atividades rotineiras que eu tenho hoje, eu consigo automatizar com um agente, né? Obviamente, tem coisas que a gente não precisa ter tanto conhecimento técnico para isso, como o Léo acabou de dar o exemplo. Já tem coisas que a gente vai precisar levar um pouquinho ali na área de desenvolvimento de TI só para fazer os conectores, porque às vezes eu sou da área de negócios, por exemplo, eu não sei quais são os conectores e as APIs que estão plugadas naquela ferramenta, mas eu consigo dar essa visão e a gente consegue trabalhar em conjunto.
E aí, quando a gente olha a estrutura dos agentes, né, então eu tenho ali o Copilot Front, ou seja, o Copilot para dentro do Microsoft 365, que aí eu tenho essa experiência agêntica, né, que eu posso criar o meu agente, personalizar, capacidade de raciocínio, etc. Mas é no intermediário aqui, no Copilot Studio, que a gente começa a criar os agentes que podem ser replicados e que são agentes com uma capacidade muito maior de conectores e etc., que eles vão integrar com as outras soluções e vão sim trabalhar e entregar a parte de tarefas e trabalhos e tudo mais. Então, só para exemplificar, né? Porque, de novo, ainda tem usuários que, puxa vida, eu criei um agente ali no meu 365 e está resolvendo a minha vida. E pode ser, tá? Pode ter bons agentes criados ali e etc. Mas, através do Copilot Studio, é onde entra a parte de criação de agentes. E aí, aqui mais dominado pela área de TI, né? Então, o time de TI que vai fazer essa gestão. Mas esses agentes criados aqui, eles podem ser replicados conforme esse desenho aqui, e transferido também para os usuários. Tudo isso de uma forma controlada. Quando a gente fala de cibersegurança, quando você faz a criação aqui, ó, a própria plataforma mostra isso, a gente vai trazer um pouco na próxima sessão, é, que você consegue criar e falar, poxa vida, eu criei um agente aqui de gestão, vou dar o exemplo aqui do staff, mas eu não quero que isso apareça lá para os meus usuários de produtividade, os meus usuários comuns na empresa, porque são assuntos ali mais estratégicos e tudo mais. Você restringe pelo perfil ou pelo um grupo de usuários, né, que terão acesso a esse tipo a esse agente específico, tá? Então, tudo isso você consegue fazer a gestão através do Copilot Studio, né? Então, isso aqui é muito bacana. Então, ele é o nível mais avançado. E depois a gente vai para o Azure AI Foundry, etc., que eu vou falar um pouquinho na sequência também. Mas assim, pessoal, quando a gente fala sobre, puxa, ganho de produtividade, ganho, medição de ROI de verdade com Copilot, a gente vai para a parte agêntica, né? Onde os agentes de inteligência artificial vão entregar resultados. O Léo acabou de dar um exemplo ali do que aconteceu dentro da Prolinx recentemente. Então, a provocação aqui é, dentro das empresas de vocês, dentro do segmento que cada um tem, como que você já enxergaria um agente trabalhando? Poxa, eu tenho um controle de viagens, eu tenho um controle de frota, eu tenho um controle de abastecimento, seja lá o que for, que é manual, mas que a gente consegue colocar um agente de IA hoje que consegue entregar e otimizar um pouco mais de tempo, e sem falar na entrega das informações mais qualificadas e seguras. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante ali para a gente explorar aqui. Bom, e avançando aqui, aí é exatamente o que a gente falou ali, que o Léo comentou, só trago a parte mais avançada dos agentes, que é através do Copilot Studio e do Azure AI Foundry. O AI Foundry é a plataforma da Microsoft dentro do Azure, tá? Aí não é uma licença, né? É um subscription, pay-as-you-go, aonde a gente consegue, dentro desse laboratório, criar, desenvolver, testar, homologar a parte de inteligência artificial dos agentes de IA, consumação através de token e etc. E aí aqui tem uma série de conectores que a plataforma oferece. Então, vocês sabem que a diferença da Microsoft em relação à inteligência artificial é sempre conectar e nunca trabalhar de forma isolada. Então, aqui a gente consegue trazer o cloud, a gente consegue trazer GPT, a gente consegue ter conexão com o mundo hoje de possibilidades, mas quero desenvolver um projeto, um agente mais específico, quero publicar esse agente, quero fazer com que a gente ganhe escala, aí a gente vem aqui para Copilot Studio e a própria plataforma que a Microsoft tem hoje para fazer ali toda a gestão, criação, homologação e teste que é dentro do Azure. E você paga apenas pelo consumo, obviamente, depois colocando isso ali em produção, né?
aí vira um pay-as-you-go, um consumo recorrente. Então, pessoal, a variedade para a criação dos agentes passa por esses três estágios, né? Construtor de agentes básicos ali nos usuários de 365, recomendo que os usuários façam isso, até pela experiência. Copilot Studio entregando aquela camada do meio, e aí aqui tem uma limitação técnica de até 25 mil tokens por mês. Passou disso também pode ser cobrado um excedente através de uma assinatura PES-Go, enfim, existe ali uma série de possibilidades. E o próprio Azure Microsoft através do Azure AI Foundry para fazer toda a gestão, criação ali agêntica. Aqui a gente já está falando de um projeto mais específico. Convido vocês que, puxa, quero conhecer um pouquinho mais sobre isso. Falamos na sessão passada, mas a Ingra tem um Tech Lab, né, que a gente consegue demonstrar tecnicamente algumas soluções, dentre elas o Azure AI Foundry, através da ProLinks. Então, se você tem um projeto mais avançado, nos procure que a gente bate um papo ali. Léo, algum comentário aqui, meu amigo? Só para acrescentar, Robert, não só a facilidade de desenvolver para os usuários finais, né, como a privacidade, queria destacar a privacidade que você colocou no início da fala. É uma das partes que a gente vem trabalhando em várias organizações o compliance das IAs, né? Acho que o mundo corporativo está em várias dúvidas, né? A tecnologia ela vem muito acelerada. A gente também, né? Está no meio, assim, mesmo que a gente trabalhe com tecnologia e respire tecnologia 24 horas por dia, a gente cai em várias situações de clientes, né? Enfim. Importante destacar que o Copilot tem uma parte de privacidade muito forte. Vou dar um exemplo que eu dei no último webinar. Quando você vai fazer uma consulta sobre uma propriedade intelectual da sua organização, se você fizer uma consulta num chat Claude ou GPT externa, você está passando seus dados da sua organização para a nuvem de IA, né? E isso vira um que a gente chama de brain. Ele vira um conhecimento externo para essa IA pública. Uhum. Copilot ele é privado, ele não deixa o nosso segredo industrial, as nossas informações, os nossos dados sensíveis, os nossos dados financeiros, ele é nosso, ele é privado, ele não pode ir para o brain externo. Então, Uhum. isso é compliance, pessoal. E aí eu destaco também a parte de segurança, né? Toda que afere o Copilot. Mas lá na frente a gente fala de novo, né? Porque A o gente Copilot volta. sozinho também não faz segurança, né? As pessoas que estão Não, 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 não. pilotando É. é um copiloto, né? Então são responsáveis por Sim, sim. essa informação também, né, Robert? Sim, sim. Léo, é exatamente isso. E aí, pessoal, eu reforço demais o convite para a próxima sessão, que a gente abre a console, tanto do Purview quanto do Defender, e a gente vai passar algumas partes mais técnicas ali. Mas, Léo, isso que você comentou é muito importante. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela precisa ser num ambiente controlado, né? Então, e quando eu falo ambiente controlado, é exatamente isso que você falou, a questão da privacidade dos dados e tudo mais. E as ferramentas Microsoft hoje podem monitorar. Claro, o portal sozinho não, mas o conjunto de solução Microsoft, e a gente falou no último webinar, né, Léo, sobre o Defender, falamos sobre Business Premium e tudo mais. Mas esse conjunto de solução, quando você integra hoje um Microsoft 365, um Copilot para o teu ambiente de produtividade e uma plataforma de segurança como Defender ou Purview, ou os dois juntos, você consegue ter este nível de gestão. Inclusive, através de plugins, você consegue até bloquear o uso de outras inteligências artificiais dentro da empresa. E monitorar também e controlar, por mais que o usuário pegue ali um documento, um dado que está rotulado como sensível e privado, ele não vai conseguir exportar para outra IA. Então, assim, é um caminho de possibilidade dentro do universo Microsoft muito grande. Mas a gente demonstra isso um pouco mais na próxima sessão. Obrigado, Léo, aqui pela contribuição, meu amigo.
E aí, pessoal, a gente fala ali dos agentes fora da caixa, né? Ou seja, otimiza os processos de negócio. Então, tem os agentes de análise que a gente acabou de falar, o facilitador no Teams. Puxa vida. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui na Ingra, nós aqui temos um agente que foi criado e aperfeiçoado, e hoje ele está com IA. Então, ele não nasceu com IA, tá? Nasceu ali no Power Automate e tudo mais. Mas o RH tem uma demanda muito grande aqui. Hoje a Ingram é uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, então aqui no Brasil. Então tinha uma demanda que todo mundo perguntava, assuntos, puxa, de folha, e perguntava de benefício, ou seja, tudo era um e-mail, tudo era um Teams para aquela pessoa. Então foi criado um agente que resolve. Então você consegue chamar, tem um nominho lá, você consegue chamar qual assunto você quer falar e ele já vai trazer, por exemplo, folha de pagamento, férias, política de reembolso, política de viagem, e aí tudo isso os usuários conseguem ter, nós usuários, eu também uso, ali na tela da mão, na palma da mão, como diz. Então é um agente muito bacana e existe um case no mercado da Petrobras, que a Petrobras reduziu em 40% o número de chamados no RH, de solicitações, perdão, solicitações no RH, pela implementação de um agente de IA. Porque assim, pessoal, a experiência é, se o agente for bom, for bem feito, ele funciona, ele atende e tá tudo bem. Essa é a experiência. Todos nós aqui já tivemos e temos a experiência de, às vezes, você vai ter um contato ali com algum segmento, etc. E aí você está falando com um agente de IA. Só que chega um determinado momento que ele não consegue avançar. E aí vem aquela pergunta, não entendi o que você falou, clique em uma das opções abaixo. Cara, isso é horrível, essa é uma experiência muito ruim, não é uma experiência humanizada. Então, quando a gente fala de um agente facilitador, ele tem que entender. E ele tem que já entender e falar, cara, eu estou entendendo aqui que você não está conseguindo resolver comigo, deixa eu te transferir para uma pessoa. E quando chegar naquela pessoa, ela não vai perguntar de novo o seu CPF. É esse tipo de coisa que a gente tem que entender que os agentes de IA, hoje bem trabalhados, eles precisam ter uma função que eles precisam ser humanizados e atender a necessidade de extrema a extrema. É, intérprete, quem já usou aqui no Teams o agente de intérprete hoje da Microsoft que está nativo, então eu consigo fazer uma reunião em qualquer idioma. Aliás, não vou me arriscar a falar qualquer, porque eu não chequei todos, mas os principais, vai, inglês, português, espanhol. É, aonde você consegue fazer, a pessoa te escuta no idioma dela e você escuta no teu idioma. Isso foi aperfeiçoado de uma forma, pessoal, convido a vocês a usarem, né? Assistam um treinamento, façam ali a parte de intérprete, porque funciona muito bem. Esses dias eu tive que falar com um indiano nosso, e o inglês de indiano, ou o meu, não vou me isentar aqui, ou o meu inglês é muito limitado, muito business, muito simples, né? Eu não sou fluente em inglês, mas me viro bem. Mas eu teve um momento que eu não consegui, habilitei o agente e eu tive uma reunião extremamente produtiva. E essas coisas vão sendo melhoradas, né? Então, assim, aqui tem uma camada de agentes que podem ser feitos, agentes ali para o SharePoint, para o chat de vendas, né? Alguém colocou, já utilizamos por aqui, impressionante mesmo. Muito bem, é isso aí. Então, pessoal, e melhorou bastante, tá? Porque há dias atrás né, a gente testava isso e não funcionava. Então, o que eu estou querendo dizer aqui e aí trazendo para o nosso negócio, né? Se eu tenho hoje uma plataforma de autoatendimento para o meu cliente final, que consome o meu produto, é, como que está sendo essa experiência, né? Recentemente, vou trazer um exemplo para vocês rapidinho aqui, mas eu tenho uma propriedade rural aqui em São Paulo e precisei trocar a titularidade do meu serviço de internet. Eu fiquei 1 hora e 40 minutos com uma pessoa falando e essa pessoa só um minuto, senhor, para eu trocar o CPF da cobrança para o meu. Enfim, será que essa experiência é boa, né? Aí a gente já vê bancos nascendo extremamente digitais, onde alguém colocou de novo ali, né? Já utilizamos para reuniões. É muito bom esse exemplo mesmo. E é isso, né, pessoal? A gente precisa pensar nos agentes de IA de uma forma que realmente seja aquele atendimento que funcione e o mais importante, que seja destacado que é feito por IA. Então é muito importante que o usuário saiba que eu estou conversando com inteligência artificial e que se houver necessidade ela vai me transferir para o humano, mas se eu resolver o meu problema na IA, tá tudo bem, tá tudo certo.
Deixa eu avançar aqui, que eu sei que a gente está um pouquinho estourado no tempo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre os processos chaves ali por áreas de negócio, e aí daqui a pouco eu volto ali, que eu sei que a gente tem umas coisas importantes para falar no final, né, Léo? Bom, quando a gente fala de identificar os processos funcionais por chave, então, e uma das recomendações da Microsoft, pessoal, é que a gente, olhando um pouco o business e entendendo um pouco o negócio, por isso esse trabalho mais consultivo aqui da Ingra e da ProLinks com vocês, puxa, quero implementar Copilot, então o importante é por onde a gente vai começar, qual área a gente vai começar e etc. Eu acho que esse é um ponto, mas atendimento ao cliente, eu acabei de dar alguns exemplos agora, vendas, marketing, RH. Então, vendas, né? O atendimento ao cliente final. Eu acho que isso é importante, mas a gente também não pode perder a parte humana. Se o cliente precisar falar com o humano, o chat, o agente, ele precisa entender, ele precisa ter essa sensibilidade de perceber na conversa que o comportamento daquele usuário não é de conversar com o IA, é de querer conversar com o humano e fazer, e já colocar essa opção. Essa experiência vai ser uma experiência bacana. Acompanhamento de pós-vendas, então a parte de upsell, análise e prevenção de vendas, enfim, tem uma série de processos que a gente identifica, né? Então, puxa vida, dentro da área de negócio de vocês, não conheço todo o business, mas se vocês vendem um determinado produto, solução ou serviço, como que é o pós-venda, né, disso? O cliente teve uma experiência com o produto de vocês, e aí não só na ideia de querer vender de novo, enfim, mas, puxa, né, vou dar um exemplo, uma companhia aérea, dificilmente vem uma pesquisa depois do seu voo, como que foi, se você tem algo a relatar e tudo mais, enfim. Mas são coisas que a gente pode usar agentes de IA para fazer essa hiperpersonalização e ter ali um resultado melhor. Marketing, então, marketing eu diria que é uma das áreas que mais adere, né, quando a gente olha inteligência artificial, porque ela já trabalhava ali com machine learning há muito tempo, com outras ferramentas, e com regras de comunicação, mas hoje você consegue personalizar as personas, né? Olhar a tua base, classificar. Então, hoje, será que é vantagem você ter uma base ali com 1.000 clientes, gerar um Excel e pedir para o teu time de vendas fazer um artigo um a um? A gente já fez isso, né, Léo, no passado. Será né, esse modelo funciona? Então, você precisa classificar ali por persona. Quem pode classificar isso para vocês? Os agentes de IA, trabalhando ali dentro da base, de novo, dentro de um ambiente protegido, um ambiente seguro e etc. RH, pessoal, RH bastante coisa que pode ser automatizada. Então, acabei de dar um exemplo ali do que nós usamos, do que a Petrobras usa também e com certeza tem outras questões ali, parte de relatório de despesa utilizando IA, então você consegue tirar uma foto e mandar para um aplicativo, e esse aplicativo já tem um agente ali que já vai olhar a tua política da empresa, ver se está dentro do limite, se não está dentro do limite, se aquilo fere algum código de conduta, por exemplo, né? Aqui a gente tem isso também, eu não posso ter no meu relatório de despesa bebidas alcoólicas. Óbvio, né? Claro, eu acho que isso aí é a maioria. Então, se eu tiro ali uma foto e coloco ali no meu agente, ele tem a capacidade de leitura daquela imagem, de perceber se existe alguma bebida ali fora do escopo, do que a minha política que está publicada no SharePoint tem, e a gente trabalhar de uma forma mais autônoma e gerencial, sem fazer com que esse chamado bata lá na frente, depois volte e etc. Então, tem bastante coisa que a gente consegue fazer aí. E quando a gente olha os KPIs, como que eu meço isso aqui, né? Então, de novo, passando ali desde atendimento do cliente, vendas, oportunidades aproveitadas, ou seja, de todos os contatos que os clientes fizeram com a minha empresa, ou com o meu negócio, ou com o meu produto, ou com o meu digital, quais foram as oportunidades aproveitadas? Qual foram, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo de tamanho de contrato, mas pode ser base aproveitada, enfim, taxa de conversão, né? Poxa, eu tive ali 1.000 pessoas visitando o meu site e uma só comprou, mas por que que 1.000 visitaram, né? Alguma coisa tá muito legal ali no marketing que tá chamando demais atenção, mas só uma comprou. Minha parte de vendas não tá legal. Tem alguma coisa aqui que não tá alinhada, é, ou seja a precificação, ou seja a forma de pagamento, seja lá o que for. Então a gente consegue ter agentes de IA
dentro do teu site, por exemplo, usando aqueles Copilot Studio ou Azure AI Foundry, que vai medir e vai dizer, olha, as pessoas param na hora que elas clicam no preço, ou as pessoas param por esse motivo, né? Custos, duração do ciclo de vendas e por aí vai. Tem uma série de coisas, eu vou avançar aqui para a gente não tomar muito mais tempo, mas assim, pensem, né? A provocação aqui é, dentro da nossa área de negócio, como que eu posso melhorar usando inteligência artificial, de novo, ambiente seguro, controlado, e melhorar ali os processos. Léo, antes de eu passar para o próximo aqui, meu amigo, eu estou bem de olho aqui no tempo. Você quer complementar alguma coisa? Sigo? Segue o jogo, Robert. Segue o jogo. Vamos lá. Então, beleza. E aí os processos, de novo, chaves por função, né? Isso aqui está muito conectado ali. A gente vai disponibilizar aqui, pessoal, para vocês utilizarem e tudo mais. Então, eu recomendo que isso aqui é um estudo Microsoft, tá? Então, obviamente, as informações elas vêm do estudo da Microsoft, mas quando a gente olha algumas áreas, não vou passar aqui todas devido ao tempo, mas a gestão de regulatório e conformidade na parte jurídica. E a parte jurídica, ela é uma parte que adere demais. E, de novo, a gente precisa muito que no Brasil, como um todo, né, essa parte jurídica, ela avance mais. É injusto um processo demorar 8 anos aí para ser julgado e existem ainda cartórios com pilhas e pilhas de papel impresso. Então, imagina até chegar isso na mão de alguém analisar. Então, é uma área que precisa muito e que tem aderido bastante. A gente tem alguns cases, inclusive tivemos um case bem recente aqui em São Paulo, de um escritório de advocacia usando inteligência artificial, de novo, não é para substituir advogado, escrever petição, não, nada disso, mas ajudando a acelerar ali os processos, a corrigir. Então, a gente pega um processo ali, 80 páginas, às vezes tem um inciso de uma lei, de uma citação do código que está errado. A IA ela pode rapidamente analisar isso em fração de minutos e trazer ali a correção. E óbvio, tem como falar de jurídico se não falar de segurança? É impossível você não pensar em inteligência artificial sem pensar em segurança junto. Consultoria, enfim, tem uma série de coisas ali que eles que a inteligência artificial junto com o Copilot muito bem implementada, eles vão aderir, né? A gente vai para TI, operações de rede, segurança da informação. TI, ele quer saber, no momento que a gente está vivendo, como que a gente gerencia e mantém os ambientes seguros. Da mesma forma com que os superataques estão utilizando inteligência artificial, no ataque, a mensagem é: nós precisamos usar a inteligência artificial também na defesa. Eu acho que aqui é o ponto principal. Como que a gente usa hoje as soluções, e Microsoft é muito pioneira nisso, soluções de Microsoft dentro do ambiente, usando inteligência artificial, para pegar os ataques que também estão utilizando inteligência artificial, né? E aí é um tema que abre uma discussão bem grande em relação a isso aqui. Então, no avanço da IA, pessoal, se a gente analisar os dados, o quanto que cresceu os ataques por segundo, por milésimo, é gigante, mas a gente não tem como combater isso aqui hoje utilizando as mesmas ferramentas que a gente tinha há um tempo atrás. Então, a gente também precisa avançar de utilizar a própria inteligência artificial ali na defesa. Bom, avançando aqui, eu preciso devolver um tempinho pro Léo. De novo, os KPIs, né? Então, eles trazem ali. E aí precisa medir, tá, pessoal? Quando você cria um agente bem criado, bem feito, bem implementado, você precisa ter os KPIs daquilo ali, né? Como que a gente mede a evolução, o resultado, e uma coisa que é muito importante quando a gente fala em IA, principalmente na produtividade, não é somente a redução de custo, tal, mas nós estamos vivendo um momento do bem-estar das pessoas. Nunca se houve na história deste país uma procura tão grande por saúde mental igual estamos vivendo agora. Burnout é a doença da vez, né? E como que
as empresas hoje, então existem leis aí como a NR1 e etc., que estão regulamentando uma série de coisas, mas como que as empresas hoje elas se preparam para este momento também, né? Então, é um modelo que pode utilizar a inteligência artificial e que pode ter KPIs para isso também, né? E, fechando um pouco aqui, que eu quero devolver um pouco aqui para o Léo, a gente tem ali, né, o Copilot como um acelerador de resultado no commercial. Então, como um motor de crescimento para aumentar a velocidade de pipeline, para reduzir o ciclo de vendas. Então, às vezes, a proposta vai e assina e etc., e volta e vai para o diretor. Então, existem processos que pode automatizar isso aqui. Escala comercial sem aumentar o headcount. Então, acho que é importante, e aí, de novo, não é substituir pessoas, é aproveitar recursos. O copiloto no funil de vendas, copiloto no ROI. E aí, quando eu falo ROI, pessoal, é importante a gente analisar que não é somente o custo. O ROI aqui a gente está falando também de redução acabei de falar ali de burnout, adequação às novas regras, como NR1 e outras que tem ali para saúde mental, adequação às políticas da empresa, RH e compliance, né? Copiloto no CRM, aí um pouco mais avançados aqui, né? Mas, por exemplo, no CRM, então a gente consegue ter ali é, soluções mais inteligentes para upsell de produtos. É, receita recorrente, que é um modelo de negócio que veio para ficar e etc. Então, a gente tem ali o copiloto como um acelerador de vendas. Então, a ideia aqui é olhar para dentro da nossa organização, do negócio de vocês, e como que eu posiciono isso? Como que isso pode me ajudar em alguma forma? E aí, para isso, a gente tem ali a parceria e a jornada aqui com o time do Léo, com todo o time da ProLinks, para ajudar. Vantagem da IA Microsoft. Além disso que a gente falou, ambiente nativo Microsoft está integrado 365, IA em ambiente seguro, amplo portfólio e um suporte ali com o parceiro. Lembrando, aí trazendo já ó, basicamente o Léo aqui para a conversa, o piloto 365 ele herda as políticas de segurança e conformidade e privacidade. Então, quando a gente olha esse desenho aqui, qual que é a mensagem? Vou implementar a inteligência artificial, a gente olha essa camada antes, né? Como que está hoje implementado, toda a parte de gerenciamento de usuários e privilégios, redução de risco de dispositivos, exposição de dados com preview, Defender for Cloud Apps, para o gerenciamento ali de uso de IA. E aí existe uma jornada de segurança que a gente até comentou no passado, Léo. Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu tenho só 2 minutos, 1 minuto. Aliás, não tem mais, que era 10 minutos que eu vou te devolver. Mas quando a gente fala numa jornada de segurança Microsoft, a gente associa um condomínio, pessoal. Então imagina, você tem ali, desde a portaria, com controle de acesso, os muros, as grades, as câmeras de segurança fazendo monitoramento. Alguns condomínios têm uma persona, né, um segurança, dependendo do tamanho, localização ou nível social. As chaves de acesso, as senhas, a chave dentro da para chegar na sua porta, né? E até o cofre utilizando biometria. Então, quando a gente olha em segurança, pensa numa jornada como essa. E a Microsoft, ela tem ali soluções, deixa eu só vir para cá, ela tem soluções que atendem desde a portaria até o cofre dentro da sua casa, com proteção, usando Microsoft Entra, Microsoft Azure, Microsoft Defender, Microsoft Sentinel e Microsoft Purview, né? Aqui tem um pouquinho da jornada, não vou estender muito, mas eu vou passar aqui para o Léo, para a gente fechar falando sobre. ah, pode ser aqui, Léo, e depois você fala sobre o SOC. Perfeito. Do trial. Vamos falar do SOC e aí a gente fecha com o trial, pode ser? Então, perfeito. Então, vamos voltar para lá, a gente fecha ali. Vamos lá. Pessoal, bom, todo o compliance aí dessas IAs e o Defender Microsoft, que é uma plataforma de proteção. Eu vou tomar sua tela rapidinho, Robert, depois a gente volta. Claro, claro. Vocês estão vendo a tela? Estou vendo nós dois, Léo. Bacana. Agora tá vendo o preview?
Acho que não, eu continuo vendo pessoal aqui da Prolinx. Ok. Aqui. Ah, perfeito, Léo. Agora está carregando aqui o conteúdo. Ah, Carregou? ainda não. Tá só nós dois aqui. Ah, estranho. Talvez o pessoal fale que não é a melhor imagem, só nós dois aqui, beleza. Toma a tela de novo, deixa eu pegar. Eu acho que eu tomei a tela. Talvez você esteja com a segunda tela, Léo, e... Ah, é porque aquilo tá Não? parecendo que eu não estou compartilhando mais. Tenta compartilhar a sua de novo. Ok. Bom, eu consigo compartilhar e a gente estava ali falando do Security Operations Center. Vejam se você... Sim, Ok. perfeito. Deixa eu agora eu entendi o que que aconteceu. Deixa eu tomar a sua tela. Para vocês verem que é ao vivo, né, gente? Ao vivo tem isso aí. Deu certo agora? Tá aparecendo a tela para vocês? Não. Agora, sim. Voltou, Léo. Ela veio e voltou de novo. Agora está explorar agentes. A Ótimo. tela, você está dentro do preview, que é. Beleza. É Ok, aqui mesmo. estamos vendo essa tela, Léo. Muito legal. Pessoal, então o Purview, para quem não conhece, dentro do Microsoft 365, ele é uma área de conformidade. Dentro dessa área, a gente configura algumas posturas para não vazamento de dados. Queria só mostrar para vocês que dentro da segurança nós já temos alguns agentes especialistas em proteção de dados. Então, aqui a gente já tem uma IA especialista em agente de postura, e as outras aqui de prevenção de controle de dados. O que que essas IAs fazem? É como se fosse um analista. Fica ali observando os alertas, observando a postura. Se tiver um acesso irregular, alguma tentativa de acesso irregular, ela vai atrás, né, de uma resolução ou de um alerta. O importante é, a partir de agora, a gente vai ter um tanto de agente trabalhando para a gente. E quem que vai controlar elas, né? Então, dentro do preview, a gente tem algumas. Vou mostrar uma outra área interessante dentro do 365 de segurança também, que é aqui também são as IAs já transformando tudo o que está acontecendo no seu ambiente do 365. E aí ele começa a transformar esses agentes em dados, né? Então aqui a gente tem um dashboard bem controlado, mas feito por IA, por IAs de várias formas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns dispositivos sem conformidade. Se você clicar aqui em exibir detalhes, ele já vai dar alguns insights de melhorar essa conformidade do dispositivo que está no Intune. Aqui ele já informa que tem algum malware corrigido, como é que está o nosso score de segurança, algum usuário está em risco, quantos devices estão sendo monitorados, enfim. Aqui já tem várias IAs já trabalhando para a gente dentro do SOC. Porém, dentro disso tudo, a gente não pode deixar de destacar que isso você precisa de gente também, mesmo tendo IA, você precisa de gente para cuidar desse ambiente para vocês. E aí entra um serviço nosso bem legal, que é observar o SOC e aplicar o SOC dentro do 365. Dentro do 365, e aí nós temos a nossa IA dentro do ProSec, que busca todas essas informações no ambiente 365 e vão gerar relatórios automáticos com observabilidade de analistas dentro do Security Operations Center. Então, aqui dá para a gente ver a saúde geral da segurança está em 35%, está baixo nesse exemplo, né? Quantos acessos ao Office 365? Mas eu queria mostrar uma área interessante para vocês, que é isso aqui, ó. Um resumo executivo. Esse resumo executivo
mostra o seguinte, olha, como é que está, ainda tem muito caminho para a gente consolidar uma saúde geral de todo o ambiente, ou seja, tem vários skills que tem que ser feito tanto no Purview quanto no Defender. Taxa de login sem sucesso, isso aqui quer dizer que pode estar tendo brute force, ou seja, várias tentativas dentro de login dentro do nosso SharePoint, do 365, enfim. Incidentes ativos são incidentes que estão sendo tratados no momento. Quantos phishings foram bloqueados, né? Enfim, o que eu queria destacar é, não basta só confiar também na IA, tem que ter gente observando, né? Sem dúvida. Então, para a gente ter um ambiente seguro, também demanda de ter toda essa parte de observabilidade Security Operations Center. E aí, vamos para as novidades finais, né, Robert? Muito E, bem, Léo. Eu acho que a parte mais importante é essa aqui, que é assim, pessoal, nós acreditamos muito no ecossistema conectado, né? Então você precisa ter um parceiro hoje que entregue uma camada de serviço como essa, porque a gente sabe que o dia a dia, até o modelo de negócio, né? Então eu sei que aqui tem empresas de diversos segmentos, mas você tem ali a Prolinx, por exemplo, que é uma empresa que vai fazer o gerenciamento de todo o ambiente e entregar esses dash, entregar como serviço para vocês. Então, assim, e essa aqui é a principal visão Microsoft. A gente tem olhado muito para esse, e aí o Léo trouxe esse exemplo ali que dá um frio na espinha quando a gente olha 35%, claro que é só um exemplo, né? Mas 35% no relatório de Security Score. E de novo, Léo, a gente pega em casos reais, pessoal, real. Porque às vezes, né, o cliente ele precisa dessa ajuda para fazer a implementação, acompanhamento e a adoção da jornada, tá bom? Então, é muito importante. E aí aqui eu devolvo de novo para a ProLinks. Então, a gente falou ali sobre uma grande novidade é, para os usuários que estão nesse webinar, Léo. bacana. Tem uma novidade bacana que a Microsoft lançou agora em agosto, que a gente tem que ser acompanhado, né, pela Ingra e pelo parceiro. Até porque, para fazer sentido, na próxima quarta, dia 2 às 16 horas, nosso marketing vai mandar para todos vocês. Nós vamos acompanhar quem quiser ativar 25 licenças trial no seu tenant. A gente vai ajudá-los a fazer a configuração do Copilot. E durante todas as quarta-feiras, durante um mês, nós vamos estar nesse mesmo horário, 16 horas, para acompanhá-los, ativar o trial e tirar algumas dúvidas, né, que a gente possa ter durante o período. Microsoft, junto com a Ingra, ela elaborou um day by day, é, um, é uma sequência de treinamentos e de uso, né? O importante, pessoal, quem for participar, que é um projeto, né? Um projeto que nós vamos ajudar vocês, mas é um projeto interno também para vocês entenderem o Copilot. É importante seguir esse day by day, né, na essência dele, para vocês extraírem e entender a inteligência artificial. A gente vem fazendo esse programa, e eu especialmente venho fazendo esse programa do Day by Day. Não tem segredo, ele é para o público de negócios, ele é para o público de TI, né? A gente vai ajudá-los a fazer a composição do trial, mas é importante destacar, tem que ter envolvimento, tem que lidar como um projeto interno. Esse day by day, semanalmente, a gente vai estar com vocês também. Importante seguir esse day by day e semana a semana a gente também vai acompanhá-los nessas dúvidas, né? Para a gente desmistificar qualquer dúvida que tenha nesse treinamento. Mas a ideia é que vocês tenham uma demonstração do Copilot, mas mais voltado não só ao generativo, né? Perguntar e responder, como o Roberval falou no início,
Isso já é superado por várias IAs. Agora, nós queremos fazer o seu ambiente de trabalho, né? Ele ter automatizações, ele tem muitas das coisas que o Roberval apresentou aqui hoje. Então, serve para o RH, serve para o financeiro, serve para o jurídico, serve para a TI especialmente, e iniciar no próximo dia 2 às 16 horas. Aguardem as próximas instruções. A gente já vai mandar ainda hoje, no mais tardar amanhã, para todos que estiveram no treinamento, essa condição especial aí de ativação do Copilot, que era um projeto que nós, parceiros aí de muitos anos Microsoft, já vínhamos pedindo para a Microsoft, né, Robin? Há muito tempo, muito Há tempo. muito tempo, mas o hype da IA não deixou, mas agora chegou a Uhum. hora. É Para isso quem aí. não experimentou o Copilot, abrace, né, esse projeto. É muito legal mesmo para quem tem o 365. Como o Roberval mostrou ali, só de você entrar numa reunião com espanhol e não falar carrorro, né, para não passar vergonha, para não passar vergonha no É portunhol, verdade. ou não ficar engasgado no inglês, só aquilo ali já compensa de vocês entenderem o Copilot. Fora isso, vocês vão entender como é que você pode ter uma secretária de e-mail, né? Como é que você pode ter uma secretária na hora que você vai para o trabalho, lendo seus e-mails principais, respondendo seus e-mails principais, fazendo uma agenda no Teams, fazendo uma planilha de Excel ficar viva, né? Integrando com outros setores. Então, nós temos muita coisa para, inclusive, aprender com vocês. Então, esse workshop também que a gente vai fazer todas as quarta-feiras, às 16 horas, nós contamos com a experiência de vocês, né? Querendo Uhum. ou não, aqui também a ProLink está experimentando, a Ingra está experimentando, a própria Microsoft está experimentando o Copilot, Sem enfim, dúvida. é um mercado que a gente tem que se ajudar para conhecer cada dia mais. Não é isso, Robert? Perfeito. Perfeito, perfeito, Léo. É isso. Então, pessoal, aproveitem aí essa super oportunidade, principalmente por ter um parceiro que vai acompanhar. Então, o Léo, ele já explicou, a gente conversou, ele abre essa sala ali semanalmente para que vocês possam entrar lá e possam mostrar a experiência, o que está acontecendo ali dentro do ambiente e tudo mais. Então, aproveitem, é uma novidade, né? A gente lutou bastante para que isso pudesse acontecer, mas a partir de agora você consegue ativar 25 licenças para os usuários aqui desse call dentro do Tenant e não é licença de teste, então não vai ter limite de, mas no pago eu tenho uma feature a mais, não, não existe isso, é o próprio Copilot trabalhando ali na produtividade. Então aproveitem, Léo, eu sei que a gente já passou 5 minutos aqui do horário do almoço, o pessoal tá com fome, eu também. É, E reforçando, aguardem a agenda da ProLinks, nós teremos a próxima sessão em hands-on ali com o time técnico mostrando a parte de segurança do Defender e do Purview, ok? Muito obrigado, Léo e time ProLinks aqui pelo convite mais uma vez. Prezados parceiros, clientes que estão aqui, obrigado pelo tempo de vocês. Estejam conectados conosco através daí do nosso super parceiro que é a ProLinks. Obrigado. Obrigado, Robert. Obrigado, pessoal. Um ótimo fim de dia para vocês. Estamos à disposição e aguardo vocês na próxima quarta, às 16 horas. Um grande abraço.